Essa entrevista eu solicitei até para me externar um pouco da minha mágoa, da minha insatisfação com alguns políticos, com algumas pessoas dentro da minha própria coligação, que, por exemplo, não acreditam em quem eu votei. E que no mesmo dia que a eleição foi feita, usaram frases tipo: eu não disse que ele não era bom, isso aí é a armação dele. Eu gostaria de dizer para essas pessoas que eu não aceito e não admito que eles tenham qualquer dúvida sobre o meu caráter. Quem falou isso... O senhor sabe quem falou? Eu não sei. Ou melhor, eu sei quem falou, mas eu vou para não botar nomes, para não botar lenha na fogueira, eu vou preferir omitir. Mas quem falou sabe. E eu não admito que coloque dúvida no meu caráter. Eu sou político pela primeira vez e não vou falsear. Um dos motivos, talvez, dessa mágoa é pelo relacionamento que eu tenho com todas as pessoas, mas principalmente pela bancada do PMDB. A mágoa deles é por eu ter um bom relacionamento com a bancada do PMDB, que são efetivamente meus amigos. E eu não abro mão dessa amizade por nada. Até que me prove o contrário, tanto os 3 da bancada quanto os outros 7 da coligação têm tido comigo um comportamento decente e honesto. E eu não vou discriminar sob hipótese alguma nenhum deles, e vou dar para eles a minha lealdade e a minha sinceridade como presidente da casa. O que eu queria dizer? Com respeito ao voto, eu vou dizer aqui claramente, o meu voto foi da Salete, que eu não sou desleal. E fui procurado pela bancada do PMDB, sentado na minha mesa, Maneca aqui, outros tais, o Tuta e o vereador André, que vieram me pedir o voto deles. E eu textualmente disse a eles: olha, fico muito chateado, porque vocês foram leais comigo na eleição para a presidência, vocês foram corretos naquilo que nós combinamos, e seria justo que eu que desse a reciprocidade para esse ato de vocês. Palavras que eu disse para eles. E os 3 estão vivos, estão aí para testemunhar. E eu não vou poder votar com vocês, porque eu tenho um compromisso com a Salete. E, as minhas palavras foram exatamente essas. Se eu traí-la, vocês, durante os 4 anos de convivência, não vão poder confiar em mim. Porque quem trai um, traz mais. Quem trai, se for tua pessoa, se te trair, tu pode ficar com o pé atrás, porque ela vai te trair em seguida. Ou pelo menos tu não vais ter confiança. E eu não quero isso. E, inclusive, a própria vereadora Salete é minha testemunha e ela sabe conscientemente que eu votei nela. Ela sabe conscientemente que eu votei nela. Então, o que eu queria pedir para essas pessoas aquelas que tenham interesses futuros, interesse de carreira, e não é o meu, é que essas pessoas pensem bem no que dizem, principalmente em público. Porque elas podem denegrir uma imagem de uma pessoa sem ter conhecimento de causa. Então, que elas façam um exame antes de falarem, que elas se controlem, porque se essas pessoas que têm ambições políticas, não deve ser interesse delas, nenhum interesse delas, criar adversário gratuito, adversário que eu nunca fui deles, nunca, de nenhum deles, dos que falaram que eu era responsável, daqueles que dizem que eu votei no vereador Maneca, que é meu amigo, e ele escutou de mim que eu não votaria nele, e estou dizendo isso publicamente para a imprensa, senão eu não diria isso. E eles estão aí para testemunhar o que eu falei. Então, essas pessoas que têm intenções futuras, o conselho, se é conselho fosse bom de se dar, mas eu daria que elas não façam
adversários gratuitos. E no meu caso, principalmente, porque eu não tenho intenção de fazer inimigos nem adversários com a minha presença na casa. Pelo contrário, eu quero harmonia e quero somar. Eu tenho 62 anos de idade, a minha vida foi pautada sempre pela sinceridade com as pessoas que me cercam, né? E não vou aceitar, isso não é recado para ninguém, é um desabafo, mas eu não vou aceitar mais qualquer posicionamento que use o meu nome indevidamente, erradamente e mentirosamente. Eu não vou aceitar mais isso. Estou puto. Então criou... Porque eu não mereço isso, eu não trato eles dessa forma. Eu não tenho relacionamento com eles dessa forma. Meu relacionamento com eles é sincero. Transparente. E se eles querem me mudar, que eu não deva ter amizade com A, B ou C, ter toda esperança. Eu vou ter amizade com quem eu achar que deva ter. Não interessa de que partido político seja, me interessa do caráter que as pessoas tenham comigo. Então, essas pessoas têm que entender isso. Eles falaram para outras pessoas ou falaram diretamente? Falaram em grupinhos logo após a eleição, né? Eu sei, a Salete sabe, a grande maioria sabe quem votou nela e quem não votou. Ela sabe exatamente. A Salete sabe? Sabe exatamente. Os dois faltaram? Ela sabe exatamente, como eu sei, como muita gente sabe. Então ela já sabia antes? Antes da eleição? Não, ela não esperava. Não esperava? Não esperava. Mesmo porque foi um pedido do prefeito Castelo, né, para a coligação, para que votasse na vereadora Salete. Foi um pedido explícito dele para que fosse votado na vereadora Salete. Segundo ela, as defecções que houveram foi por conta própria, né? Castelo se envolveu até quando pôde, pedindo, né? Obviamente não impondo na Casa Legislativa, ninguém impõe nada. Sim. Seja da situação ou seja da oposição. Ele pediu, humildemente, que as pessoas apoiassem a vereadora Salete.